Boa noite, meus queridos irmãos. O título assusta algumas pessoas, talvez até algumas pessoas que vieram aqui sejam muito preocupadas com algumas de suas dívidas, né? Mas eu não vou falar aqui nem da dívida do Minha Casa Minha Vida, nem das dívidas do banco, é de outras dívidas. E essas dívidas das quais eu vou falar, todos nós somos devedores, nós temos plenas condições de pagar. Totais condições de pagar, porque o nosso credor é infinitamente misericordioso, e é o Senhor do universo, e é o Senhor do tempo, e é o nosso Pai. E esse Senhor do tempo nos concede o tempo como tesouro maior. Nós atravessamos a encarnação utilizando o tempo. O tempo que faz os nossos cabelos embranquecerem, a nossa pele enrugar, o corpo não caminhar mais da mesma forma, porque nós vivemos a efemeridade de um instante entre o berço e o túmulo. E esse instante é um instante compartilhado com uma série de seres aos quais nós devemos. E é por isso que na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 14, o apóstolo Paulo diz uma coisa muito bela: eu sou o devedor de gregos e de romanos, de doutos e de ignorantes. Nós também, assim como o apóstolo Paulo, somos devedores. Há um texto muito belo que marcou o início da minha carreira como professor e como historiador, lá ainda nas minhas Minas Gerais. Eu acho que a primeira vez que eu li foi no final dos anos de 1990, um livro do Eric J. Hobsbawm, um historiador bastante conhecido, chamado Sobre a História. Nesse livro ele dizia o seguinte: ele falava para uma universidade de elite nos Balcãs, num momento logo posterior à Guerra dos Balcãs, e ele dizia para os alunos: todos vocês, certamente ao saírem daqui, terão ótimos empregos, serão muito bem colocados. Entretanto, vocês desejarão ter alunos brilhantes como vocês. Vocês terão alguns, mas a grande maioria dos alunos serão alunos de opiniões maçantes, respostas muito parecidas, ainda incapazes dos voos de brilhantismo, e são esses alunos, e não aqueles que vocês adoram, aqueles que precisam mais de vocês. Justamente nós viemos à Terra para atender aqueles a quem devemos. Se qualquer expressão de mérito nossa, nesse momento, essa afirmação do Hobsbawm foi profundamente cristã. Se nós temos alguma expressão de mérito, esse mérito deve-se ao Senhor. Quando nós éramos crianças, a começar do próprio momento do nascimento, algumas pessoas aqui nasceram com 7 meses. Outras ainda tiveram doenças na infância. Mas a paciência de médicos e o amor dos pais cuidou de vocês, para que vocês estivessem aqui agora. Certamente, durante o processo de aprendizado, como aconteceu comigo também, uma série de vocês, as pessoas acharam que não conseguiriam continuar a estudar. Mas o amor de professores devotados trouxe vocês até a conquista profissional. E se isso ocorreu, não foi pelo mérito individual que nos envaidece. Não obstante a vontade humana seja justo que ela se aplique e que haja o mérito e que haja o merecimento, o Senhor nos fez grandes para que nós dividíssemos com aqueles que ainda não podiam ter. O Senhor fez o nosso braço forte para que nós levantássemos aqueles que ainda são fracos, aqueles que ainda não podem conquistar. É imperativo do mérito que ele seja dividido. É por isso que no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a utilidade providencial das riquezas, os Espíritos nos dizem que aqueles homens que dizem: olha, eu conquistei a minha riqueza com meus próprios esforços, faça como eu. Na verdade, quem diz assim tem dentro de si uma dose considerável de vaidade, porque não existe conquista alguma humana que não passe pela distribuição das benesses do Senhor da vida.
É por isso que a mensagem que abre a nossa reunião nos fala do amor do princípio, do amor do nosso governador espiritual. A escravidão era lugar comum na antiguidade, mas o cristianismo soprou nos corações a solidariedade, para que a conquista por guerra não estabelecesse o lastro dos direitos, para que o resultado do butim das conquistas, roubo com outro nome, não fosse a marca da riqueza. Existe uma parábola muito bela de Jesus sobre isso. Ele nos conta de um senhor de uma grande herdade, que arrendava essa herdade para a produção de ânforas de azeite de oliva e fardos de trigo. E ele tinha um mordomo, um majordôminus, que tomava conta dessa fazenda, um capataz, e esse homem estava roubando. Então ele chama esse homem às contas. Esse homem somos nós. Nós roubamos por encarnações sucessivas. E com muita frequência também nós continuamos roubando. Recebemos o amor dos pais e não devolvemos devidamente. Exploramos funcionários aos quais negamos devotamento, atenção e muitas vezes a remuneração justa. Não retribuímos o bem que recebemos e por vezes agimos até ilicitamente. Então esse mordomo ladrão é chamado pelo Senhor, mas não comparece, porque arquiteta um estratagema. Ele chama aqueles que deviam e perdoa-lhes a metade das dívidas. Então angaria entre eles grande simpatia. Quando ele volta ao seu Senhor, surpreendentemente, porque uma das funções da parábola do gênero do Machal é criar aquele tipo de confronto do que aparentemente é absurdo, mas desperta em você um sentido de compreensão mais profundo, logicamente não perceptível na análise superficial, o Senhor fica satisfeito com ele. Angariai amigos com as riquezas obtidas a partir da injustiça, porque eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Então, nós devemos redistribuir aquilo que um dia roubamos. Nós devemos nos aproveitar de cada milésimo de oportunidade, saúde, clareza de raciocínio, disposição para o trabalho, conhecimento espiritual, para que angariemos a riqueza, em seus vários sentidos, e a distribuamos. Para quê? Para promover a justiça. Porque esse mundo é de Deus, mas a justiça, a oportunidade de fazê-la é entregue aos seus filhos. Porque nós não somos feitos prontos, nós somos uma tarefa. Nós somos não acabados. Então, quando a gente sai aqui e ainda tem criança analfabeta, isso é responsabilidade nossa. Se as riquezas são mal distribuídas, isso é responsabilidade nossa. Está escrito em O Livro dos Espíritos que uma sociedade efetivamente cristã não haveria tantas diferenças sociais. E é muito claro por que isso acontece. A nossa sociedade paraibana é herdeira da sociedade do Império Ultramarino Português, que invadiu essa região, expropriando uma série de índios, promovendo todo tipo de violência. E por muitos séculos, nossa sociedade brasileira usou como alimalhas de trabalho o labor digno de uma série de irmãos africanos, digno da parte do trabalho que sempre engrandece, mas vergonhoso e roubado da parte daqueles que escravizavam. Mas o trabalho, mesmo quando escravo, faz o espírito se engrandecer. Os escravizadores se diminuíram, tendo depois que quitar ao universo, mas aqueles que trabalharam se libertaram dos débitos. Porque é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Que jamais nós nos façamos objeto de sofrimento ou acerto de contas para os nossos irmãos. Porque existem diversas formas de aprimoramento espiritual. Que o aprimoramento dos nossos irmãos não seja por meio do sofrimento que nós causamos a eles. Porque ai daquele por quem o escândalo vier. Porque ele está se comprometendo. Porque Deus é amor. A misericórdia do Senhor é infinita. O que Ele deseja é que nós angariemos amigos, que nós façamos simpatia, consertando o que nós estragamos.
Então o sofrimento, a doença, a privação não são as únicas formas de purificação de um passado delituoso. Nós somos chamados a quitarmos o nosso débito, e isso é muito lógico, porque qualquer banco da terra agiria de forma semelhante. Se você aperta alguém que deve, a ponto de tirar-lhe as possibilidades de pagar, ele não vai te pagar. Você dá oportunidade para que ele possa trabalhar, e angariando o mérito, ele possa então quitar o seu débito. E é isso que é feito conosco, porque o Senhor é Pai. E agora tem um aspecto muito importante. A misericórdia que foi utilizada para conosco, imediatamente nós nos encontramos na responsabilidade e na obrigação de utilizá-la para com os nossos irmãos. E Jesus fala disso. Nós vamos agora ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde há uma citação de Mateus ao início. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Vamos mais à frente. Nós vemos a interessantíssima parábola que conta de um homem, porque havia vínculos de suzerania e vassalagem, e por vezes havia sucessivos arrendatários, e uma série de senhores menores submetidos a um senhor maior. E um homem devia a um senhor. E geralmente essa dívida não paga, se esse senhor fosse um rei, ela era paga com a própria liberdade. É da história de quase todos os povos conquistadores da terra o momento em que eles libertaram os seus próprios compatriotas da triste possibilidade da escravidão por dívida. Mas não faziam isso em relação aos outros povos submetidos. Por vezes, conquistar a cidadania era não poder ser escravizado por dívida. Esse homem seria escravizado por dívida. E ele devia um dinheiro grande. E ele se prostra diante do Senhor. Ele se conscientiza da sua dívida e se prostra diante do Senhor. E o Senhor é tomado de íntima compaixão. Na tradução hebraica, de entranhas de compaixão. Porque o nosso Senhor tem entranhas de compaixão e de amor. E nesse momento ele pede perdão ao seu Senhor e o seu Senhor o perdoa completamente. Mas ao sair às ruas, ele se encontra com alguém que lhe devia bem menos. Pega este homem pelo pescoço e passa a lhe cobrar que lhe pague. E o coloca na prisão. Olha que interessante. Os outros que são amigos dele notam isso e se sentem solidarizados com ele. Então vão e dizem ao Senhor. Então o Senhor vai e revoga o perdão que tinha dado a ele. Porque como ele não conseguiu ser misericordioso em relação àquele que lhe devia, ele também não merece a misericórdia do Senhor. Vejamos bem. Você comete uma série de delitos em uma encarnação. É chamado então a reencarnar no contexto cultural, espiritual, da reencarnação do grupo que você prejudicou. E você encontra uma série de devedores. Vamos localizá-los. Em primeiro lugar, muitos daqueles a quem nós devemos reencarnam na nossa própria família. Então você tem um grupo, igual o Santo Agostinho fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você tem um grupo no barco e tem um náufrago. E aquele grupo, que é a família, tem um familiar mais desajustado, que exige um amor mais atento, que dá um trabalho maior e que frequentemente responde às ações de amor e carinho não persistentes dos irmãos de forma agressiva. Porque o amor, quando persistente, ele dobra a resistência. Agora, persistência não é coisa de 1, 2, 3 dias. Persistência é aquilo que você vê na casa espírita, e você veio na casa espírita com obsessão. E a sua ilusão é você chegar, a pessoa estalar o dedo, bater o pé no chão, cantar um ponto, fazer qualquer coisa que você tem no seu imaginário, né, da convivência, do desconhecimento do espiritismo, e por passe de mágica, aquele a quem você devia te perdoar e tudo mais. Mas não é assim. Porque a desobsessão é um trabalho de persistência. Na grande maioria das vezes,
a cura da doença, a transformação do quadro mental, eles passam por você fazer exatamente o que você tem feito durante um tempo, por mais tempo. E não só por mais tempo, em caráter de maior intensidade. Você tem o tempo e você tem a intensidade, né? A intensidade é mais importante que o tempo. A intensidade diminui o tempo. Quando eu falo de intensidade, eu estou falando de sentimento. O sentimento é mais importante do que a formalidade. Então, a intensidade do arrependimento, a intensidade do perdão, a intensidade do amor, a intensidade do desejo de retificar o que fez errado, vai te levar, então, a não considerar aquele filho que te dá um trabalho extremo, que exige muito de você, como um inimigo, ou como alguém difícil, mas como alguém a quem você deve. E a mesma coisa em relação ao irmão. E a mesma coisa em relação ao colega de trabalho. Quando você vai trabalhar, você vai para uma reunião de departamento, né? Pense assim, estão aqui aqueles a quem eu devo. Quando você que trabalha com uma população, e você recebe uma pessoa impaciente, não pense, esse homem impaciente brigou em casa e veio aqui descontar em mim. Não é assim. Esse homem me achou perfeitamente, porque é comigo que ele tinha que falar. Eu sou devedor dele. E quando você achar um aluno muito difícil, é esse aluno que precisa de você. Porque o aluno bom não precisa. Não são os sãos que precisam de remédio, são os doentes. Tem uma história bem bonita no livro Boa Nova, que Jesus enviou Pedro, não me lembro aqui exatamente se é o Boa Nova, eu estou lembrando dessa história do roteiro de Jesus. No roteiro de Jesus tem uma reunião em livro de várias histórias de Humberto de Campos sobre a vida de Jesus na Terra. E Jesus envia Pedro à casa de um homem muito rico, de vida muito desregrada, para que ajude a sua filha. E quando Pedro se encontra com o homem, ele pergunta ao Pedro quantos piolhos ele tem na cabeça. E quando ele passa o próximo cômodo, o filho está roubando e pensa que o Pedro foi lá para impedir que ele roube do cofre e quase mata o Pedro. E quando ele vai ao quarto, a moça que ele tinha que auxiliar vomita contra ele os piores palavrões e obscenidades possíveis. O Pedro volta totalmente contrafeito e diz: aquele homem é terrível, a família dele não tem jeito, né? Eu queria dizer ao Senhor que ali eu não vou mais porque eu fui ofendido. E Jesus diz a ele: Pedro, eu só esperava que você auxiliasse. Jesus fica triste com ele, porque ele não havia aprendido a lição. Ele demonstra a insatisfação com a resposta que ele tinha tido de forma pedagógica, para dizer: Pedro, eu não pedi que você julgasse, eu só pedi que você auxiliasse. Não pedi que você analisasse se era difícil e se era fácil. Eu pedi que você desse o melhor de você no limite da sua alma. O melhor de você. Porque às vezes a gente não dá o melhor da gente. E o melhor sempre pode ser mais. O melhor sempre pode ser mais. Porque depende do compromisso que a gente tem com o servir. E assim, quando a gente vê a obra do Humberto de Campos, é muito recorrente na obra do Humberto de Campos esse tipo de situação em relação à trajetória do Pedro. O Pedro era um ancião e os anciãos eram muito respeitados na sociedade judaica. Ele queria o respeito dos outros discípulos e, de certa forma, foi o herdeiro da tradição, na fundação da Mansão do Caminho. Mas era um homem, como era da tradição judaica de então, ainda muito intolerante. Era intolerante com o ladrão, era intolerante com a prostituta. E Jesus vinha ensinar mais. Porque na época de Moisés, o padrão era estabelecer a justiça. A justiça de Jesus se estabelece com a tolerância e com o amor. Quando nós aprendemos a amar o criminoso e desejar-lhe a recuperação. Portanto, se a sua justiça não inclui quem não consegue trabalhar, se a sua justiça não inclui quem é difícil, quem rouba, quem é assassino contumaz, você não está com Jesus. Porque Jesus nos ensina a amar aqueles que são difíceis de amar. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos faz o mal, e rezai por quem vos trata com maldade. Porque se amardes apenas os que vos amam, de que vos adianta? Até os pagãos fazem isso. Ora, quer dizer, 4.000 anos antes de Jesus, as sociedades pagãs já faziam essa coisa óbvia. Você amar e beneficiar quem simpatiza com você. Mas vós deveis ser perfeitos, tão perfeitos quanto o vosso Pai que está nos céus.
Então ele pede, Jesus nos ensina que o adultério não é dormir com a mulher casada, ou não é dormir fora do casamento. O adultério é em pensamento. Isso não está se referindo apenas ao adultério. Jesus está colocando o padrão não na hipocrisia do ato manifesto, mas no sentimento interno do coração. Então o padrão de Jesus é fácil ser cristão externamente, parecer cristão. Agora, ser cristão de verdade é difícil. Jesus exige. E se fosse fácil, não tinha graça, né? O que é que na vida é fácil? Como conquista? Por que que o maior de todos os mestres nos imporia uma disciplina fácil? Quando você estuda para você passar num concurso, você se esforça ao máximo. As conquistas, por exemplo, quando você vai estabelecer a harmonia na sua família, você tem que exemplificar para os seus filhos a boa convivência familiar, o amor entre os cônjuges. Você tem que trazer o filho na religião e exemplificá-la em casa. Você tem que ensinar línguas aos seus filhos. E você tem que aprender junto para pronunciar com eles em casa. Quer dizer assim, ser pai, ser mãe, exige de você muita coisa. Muita coisa. Por que então o aprimoramento interno que angariará a nossa subida espiritual seria uma coisa simples? Se em todos os domínios da vida, vamos começar do nosso corpo. Se você não enxugar entre os dedos, você vai ter frieira. Se você não escovar os seus dentes, você vai ter mais do que cárie. Você vai ter infecção entre as gengivas, se não usar fio dental, pode ter infarto. Né? Tudo exige o jardim da sua casa. Se você não cuidar, vai dar praga. O animal que você tem em casa, viaja e deixa lá, ele vai desencarnar. Tudo exige cuidado constante. Toda lavoura exige cuidado. A vida exige extremo cuidado. Então, para quitarmos as nossas dívidas, nós devemos ter cuidado com aqueles que nos devem. Atitude de orar e vigiar. Orar para quê? Porque a oração rompe o senso comum. Aquele estado em que você está disperso, e você vê as coisas do mundo fenomênico. O mundo fenomênico é um mundo onde se manifesta o pensamento. Então, um dia você pensa, o outro você fala, o outro você age, o outro você expressa a expressão fisionômica. Tudo isso gera relação de causa e efeito. Tem gente que faz cara feia e acha que isso não resulta em nada. Resulta em infelicidade, sua e dos outros. Porque a expressão fisionômica é uma forma muito forte de gerar vibração. Tudo começa no coração. A gente vai a Jesus. O homem bom tira do bom tesouro do seu coração. Quando Jesus fala, quando Emmanuel fala da família, ele chama a família de escrínio de luz. O que é um escrínio? É um porta-joias. Você tem que tomar cuidado. A grande obra, a melhor feita, a melhor obra de arte, vamos pensar o seguinte: Davi de Michelangelo. Moisés, né? No último momento, com a peça de mármore pronta, se ele batesse o martelo errado, ele perdia tudo. Já pensaram nisso? Significa o seguinte: o seu casamento é uma sucessão de uma série de coisas. Às vezes, um erro, você perde a confiança. Você perde a confiança do seu filho. Você se desvia de um esforço contínuo. Você decepciona alguém que por décadas e décadas vinha investindo fiel a você. Então a vida tem que ter esse tipo de cuidado, né? E quando nós temos esse cuidado de forma persistente e contínua, nós quitamos as nossas dívidas. E ao final da encarnação, nós somos chamados pela espiritualidade de completistas. O que é isso? É aquele que ao desencarnar, encara a desencarnação com coragem. No seu coração, ele acha que não fez o suficiente, porque é assim com todo mundo que faz o bem, verdadeiramente. Ele não acha que fez nada além da obrigação. Jesus tem uma fala muito bonita para os discípulos, porque ele nota que os discípulos estavam se envaidecendo de algum bem que eles haviam feito. Ele diz assim: quando fizerdes algum bem, pensai, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Vamos refletir nessa palavra inúteis? Ou seja, onde está o valor que você achava que estava em você, porque você era superior ao seu irmão? Quem te deu condições de se desenvolver foi o Senhor. Então, se nós guardamos no nosso coração
algum laivo ainda de superioridade em relação aos nossos irmãos, vamos quebrar isso imediatamente. Em primeiro lugar, o nosso sofrimento não é maior do que o dos outros. As nossas dores não são maiores que as dos outros. E o Senhor é misericordioso comigo, como Ele é com aquele que eu considerei até ontem inimigo. Como Ele é com o meu obsessor. A espiritualidade deseja tanto que o meu obsessor seja feliz, quanto deseja que eu seja feliz. Todos são filhos de Deus. Num triângulo amoroso, Deus é aquele que é por todos. Numa questão financeira, Deus é aquele que é por todos. O Senhor não é parcial. O Senhor não é um político, que a gente chega, adula, puxa o saco, e ele beneficia mais a esse do que aquele. O Senhor criou leis. E essas leis são aspecto de imparcialidade. É por isso que lá no Antigo Testamento, quando eles falam do tabernáculo e não do templo, porque o tabernáculo é interessante, que o tabernáculo ele é nômade. Ele não é definitivo. É o nosso corpo. A festa do tabernáculo do judeu se refere a isso. Então você tem a Arca da Aliança, aquele símbolo, né? A parte de baixo dela, se você toca, você pode até morrer. Justiça. Mas em cima você tem as asas dos anjos, que se encontram numa extremidade, as outras duas são abertas. Não é assim? Pintada de ouro, aquela coisa toda, onde Yahvé se assentaria para governar, né? Então, eles montam um acampamento, estabelecem um tabernáculo e lá colocam como se a presença de Yahvé estivesse ali. O que é isso? Amor e justiça. Amor e sabedoria. Eu tenho a minha camisa aqui. Se a minha camisa fosse só de fios horizontais, eu estaria nu. Então tem fios horizontais e fios verticais. A cruz tem um fio horizontal e um fio vertical. São vários os símbolos que nos falam dessa necessidade de equilibrar as coisas. Por isso, o amor, ele é a força motora do universo. Mas nós devemos nos instruir e também buscar aprender para discernir, porque o amor sem discernimento se desequilibra. Se você só doa, mas você não usa de sabedoria, você pode criar preguiça. É necessário dosar amor e sabedoria. Na educação também. Se você é muito severo, você cria um filho retraído. Se você é pouco severo, é pior ainda, você cria um filho totalmente sem regras. É necessário que... E como a gente dosa, né? Que a gente lê o livro Boa Nova, a gente tem lá assim: e disse Jesus, amoroso e firme. Quem consegue ser assim aqui? É difícil, né? Amoroso e firme. É quando a expressão da energia não passa pelo ego. É quando o espírito já conquistou um amor suficiente, capaz de não ter uma cara só. O amor pode ser severidade. Os budistas falam disso de uma forma muito bonita, para falar do amor envolvido na quitação do débito. Mesmo quando essa quitação é compulsória. Eles dizem que Buda tem 33 faces. Algumas dessas faces são faces monstruosas, mas todas elas têm o objetivo de despertar em nós a nossa essência búdica, a nossa natureza divina, dizendo numa linguagem cristã espírita. Então, a doença, a infelicidade, o assalto, a frustração, a infelicidade amorosa, todas estão ensinando algo para a gente. E se a gente é espírita, a gente não vai desejar que aquelas experiências nos sejam afastadas apenas. Nós vamos pedir sabedoria para atravessarmos essas experiências de forma que as raízes da nossa alma obtenham nelas o nutriente necessário, porque na terra do sofrimento há solo muito fértil para a nossa alma. É necessário viver todas as experiências com plena consciência, especialmente as experiências de sofrimento. É como vinho. Se você toma 2, 3 taças, você se embebeda e nem sabe que vinho que você está tomando. O ideal é tomar só uma. E você percebeu, a vida flui assim. De forma que você tem que captar a nuance. Você lê o Evangelho e você adquire uma inteligência espiritual para agir frente a uma circunstância nova. Alguém que te agride, uma decisão difícil, um sofrimento muito atroz, uma decepção muito grande, todas evocam de nós
uma circunstância que certamente o Evangelho se refere a ela. Porque cada lição do Evangelho serve a algumas das experiências da nossa vida. Elas não estão ali ao acaso. Evangelho é para estudar, fazer silêncio e depois partir para a ação. É indispensável reencarnar. E na reencarnação, nós passamos pelas duas experiências de fidelidade: ser fiel no pouco e ser fiel no muito. As duas coisas são necessárias. Viver as experiências de trabalhar muito, pagar o que devemos a muitas pessoas sem reclamar, né? Porque uma coisa é a seguinte, olha, se todos partissem do mesmo lugar, estou falando em relação a gente e não em relação a ninguém que a gente possa analisar, né? Muitas vezes, quando você trabalha muito e perde dinheiro, quando o seu esforço é malogrado, é porque você está pagando a pessoas que você devia. E quando você deve, você tem que ficar um largo tempo com muita paciência pagando essas pessoas. Só é justo que o criminoso seja libertado depois de cumprir passo a passo a purificação. Por que é assim? Porque Deus não nos fez prontos para que nós tivéssemos o mérito da conquista, para que nós tivéssemos o merecimento sobre cada uma das etapas conquistadas. E é por isso que Jesus partilhou da nossa humanidade. É por isso que ele fez questão de, em matéria, sendo Cristo, sentir fome, sentir sede, passar por influência espiritual, porque senão Jesus seria uma mentira. Sentir dor, sofrimento. Nos contam os evangelhos que no momento final do Getsemane ele chorava e suava sangue, prevendo a grande experiência de sofrimento que o aguardava. Mas quando ele pergunta ao Pai sobre a possibilidade de afastar aquilo, o Pai pede dele a máxima exemplificação, porque os corações eram muito duros. Muito bonito é o momento em que ele vai para Jerusalém sabendo que ia ser crucificado. Ele diz aos apóstolos de formas diversas, mas eles não entendem totalmente. E ele está com fome, nos diz o Evangelho de João, que em frente à cidade de Siquém, o Sicar, e os apóstolos diziam, mestre, come? Ele dizia, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E quando a gente está com fome, eu vejo pela minha menina de 3 anos, a gente fica com um humor muito bom, né? Não é assim? Então Jesus entra em Jerusalém e vem um fariseu e diz para ele, mestre, da forma mais irônica possível, qual é o maior mandamento? E daí surge a parábola do samaritano, com uma paciência, uma capacidade. Olha como isso é uma lição importante. Qual a capacidade nós temos de suplantar, de dominar as nossas sensações físicas? Você tem fome, mas você vê uma criança com fome, então você dá para a criança. Você poderia descansar, mas você chega em casa, tem um doente. Aí você usa a sua energia, sabendo que vai trabalhar no outro dia cedo, para cuidar desse doente. Isso é o Espírito de Jesus. Você poderia descansar no fim de semana, mas surge uma tarefa na casa espírita. E você vai renunciar a si mesmo, ao seu prazer, ao seu descanso, à sua fome, ao seu cansaço, em favor de alguém. De quem? Dos pequeninos. Porque tudo o que fizerdes por um desses meus pequeninos, a mim estarás fazendo. São os oprimidos, aqueles que na sociedade não têm oportunidade, aqueles que ainda não sabem conquistar o próprio pão, aqueles que são recalcitrantes no erro, aqueles de quem ninguém teria misericórdia. Jesus se preocupa com esses, porque são esses, acima de todos, os que precisam dele. Então, se nós estamos com Jesus, nós não podemos reclamar de ajudar esses nossos irmãos. Nós não podemos ter resistências e barreiras no nosso coração para transformarmos o mundo com justiça, começando de dentro de nós. A tarefa cristã nunca foi uma tarefa exterior em prioridade. A tarefa cristã é uma tarefa interna, porque se a gente vai para o exterior, a gente se torna ativista. O ativista trabalha com quantidade. Jesus quer de nós qualidade, e qualidade de sentimentos. Porque qualquer máquina produz mais do que a gente, em quantidade. Se nós somos humanos, o que a gente faz tem que ter intensidade.
Esse é o sentido, né? Então, tanto o trabalho da Maria quanto o trabalho da Marta tem a sua função, nos momentos específicos que lhes cabem. Mas quem trabalha dentro do coração fica com a melhor parte. É por isso que, quando a gente começa a se elevar espiritualmente, a gente não acha que o trabalho esteja grande, nós trabalhamos mais do que as outras pessoas. O famoso médico Adib Jatene tinha uma frase fantástica que ele dizia assim: o que mata é a raiva e não o trabalho. Se nós trabalharmos com gratidão, nós conseguiremos produzir muito mais, sem adoecermos. Tem gente que fala que trabalhou muito e ficou com ler. Eu trabalhei muito e fiquei com lesão física. Mas o sentimento de amor massageia as articulações, produz lubrificação, produz hormônios que melhoram a sua pele. Quando você começa a dizer obrigado por fazer tarefas que os outros consideram humilhantes, quando você vai a essas tarefas sem que você seja compelido a elas, você começa a purificar o passado em que você se achava merecedor do trabalho sofrido de uma série de outras pessoas. É por isso que Jesus exemplifica, lavando os pés dos discípulos, dizendo que aquele que queria ser grande devia ser o menor, que a gente deveria sentar no último lugar. Porque se você quer ser professor, você tem que dar o exemplo. Se você quer ser pai, você tem que dar o exemplo. Mas se você quer ser irmão, você tem que trabalhar ao lado. Jesus foi recordado por todos porque ele pescava junto. É muito engraçado o episódio em que Jesus está no barco e está tão cansado que ele dorme. E aí o Pedro dá um toco nele, né? Mestre, nós estamos morrendo, começando a tempestade, só está dormindo, né? E ele desperta e acalma o mar. E os discípulos se recordaram de Jesus, porque Jesus era. Então o Evangelho é para a gente observar Jesus, como Jesus fazia, e tentar imitar, tentar entender, no limite das nossas possibilidades, as lições que Ele tem a nos dar. E Jesus nos ensina que nós somos devedores da vida. Tem uma mensagem bem legal, do Neo Lúcio, que conta a história de um adolescente que ele viu a conta da vida. Não sei se alguém já leu essa história aqui. É bem interessante, porque assim, ele não trabalhava, ele vivia das expensas da mãe, não pensava em fazer nada. E um dia ele dormiu e viu um desfile dos inúmeros animais que tinham perdido a vida para alimentá-lo. Das inúmeras plantas que tinham sido usadas para garantir-lhe a vida. E quando ele acordou, Levindo, que é o menino dessa história, quis arrumar um emprego, quis trabalhar. E Jesus dizia: meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. É bem legal, quando eu era criança, eu li uma história do Chico Xavier, que pouca gente talvez tenha lido aqui. Porque hoje em dia eu não vejo muitas pessoas comentarem. É a mensagem do pequeno morto. Quem já leu aqui? Muito legal. É uma criança que morreu com difteria no começo dos anos de 1910, eu acho que é mais ou menos isso, assim, de memória. E é um adolescente, um pré-adolescente, ele vem contando das experiências após a morte. E isso aí eu nunca esqueci. Ele tinha causado a morte com o sofrimento de um gato. E como o gato é um ser em evolução, ele queria conquistar o perdão desse gato. Queria, numa outra encarnação, uma outra oportunidade, trabalhar pelos animais. E a outra coisa que ele dizia, olha que ele tinha vivido bastante pouco tempo, né? Ele se arrependia da preguiça que ele tinha tido. Ele não sabia que a preguiça infantil podia gerar tanto problema para a alma. Eu achei aquilo tão bonitinho, né? Porque, assim, Jesus diz que aquele que tem um coração com mais simplicidade é aquele que consegue perceber as coisas exatamente como elas são. Trabalhar com boa vontade é um elemento muito importante de progresso espiritual. Não no trabalho que gera dinheiro. A Ilha me contou um caso, tia, bem interessante, de um homem lá de Belo Horizonte, enquanto ela estava morando em Belo Horizonte, que ele era muito rico. Ele montou um lar de idosos. Nesse lar de idosos, assim, a cabeça dos idosos era cheirosa. Lá em Cajazeiras, o lar de idosos onde a gente presta serviço, ele também é assim, né? Você chega no lar, é perfumado, mais perfumado que a casa da gente de vez em quando. E não tem cheiro de xixi, nem de cocô, nem nada, aquela coisa. Ele investia nisso mesmo. E ele era um homem muito bom de ganhar dinheiro. Ele dizia assim: vocês estão me vendo fazer o bem, mas eu sou uma pessoa que gosta de lucro, né? Eu sou um homem que gosta de lucrar. Só que agora eu estou no negócio certo.
Porque eu aprendi que o lucro, eu sabia que não ia levar a nada, um dia eu me conscientizei disso, agora eu entrei no negócio certo, eu quero lucro espiritual. Então ele entendeu o que é angariar amigos. Para além dessa compreensão do servo, é necessário que a gente se sinta filho, e o filho cuida da casa, de forma que um papel no chão que você recolhe, você está cuidando. Porque eu estava falando do negócio de fazer muito, é o seguinte, tem gente que quer fazer grandes obras, e por trás desse desejo, você tem a vaidade. Porque o bem não vale pela quantidade, né? E assim, quando a gente quer fazer muito, a gente começa a brincar de ser Deus, e a gente se desvia. Deus não deseja que você faça nada além daquilo que Ele te entregou nas mãos. Qual a sua tarefa mais importante? Sua esposa e seu marido. Seu filho. É importante. Sua profissão. Você não está nela ao acaso. A sua escolha não foi tão pessoal quanto você imagina. Havia um escopo de possibilidades. Mas você fez um plano com abertura, porque é como se fosse uma jaula flexível, né? Você tem um conjunto de possibilidades, um certo direcionamento ao encarnar para que você não se desvie, para que você possa se quitar frente ao universo. Quando a gente começa a avançar nessa quitação, a gente chega àquilo que a maioria de nós não tem aqui ainda. Você começa a ser missionário. Se você veio à Terra, que você tem débito em relação à Terra. Então, isso significa o quê, gente? Em detalhe, não desperdice água. Se tem gente sentindo sede e com necessidade de água. Não gaste com futilidades, para além da necessidade, se você pode doar para alguém. Utilize certamente com a família, com o lazer, com o prazer da vida, o tempo que o Senhor te concede na vida, mas lembre-se daqueles que sentem dor. E utilize o tempo do seu coração para ouvir, porque certamente você pode doar o dinheiro, mas vez por outra, vá pessoalmente. Certamente, você poderia investir, há vários programas que você adota um aluno, já viram? Eu adoro essas coisas, que você adota o aluno. Agora, o ideal é quando você vai ver o aluno. Se adota o idoso, vá saber quem ele é. Porque os seres humanos, eles não são números. O calor humano é aquilo que Jesus nos ensina, que é importante. Senão a gente vai achar que a gente vale pela quantidade de bem que a gente faz. E aí, se a gente reduzir o bem ao dinheiro, a gente vai achar que quem tem muito dinheiro pode doar mais, quando qualquer um pode doar. Tão bonita aquela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que a condessa andava pelas ruas de Paris minorando a dor daqueles que sofriam. Mas a sua filha não podia doar dinheiro algum que não passasse por ela mesma. Então ela pede que a filha aprenda a costurar, para que ela possa fazer algo com seu próprio trabalho. Isso é muito importante. Ouça alguém. Ouvir é uma coisa muito importante. Porque às vezes a gente constrói no Espiritismo, a gente vira um papagaio, uma série de recomendações para a pessoa, e a pessoa só quer ser ouvida. Alguém que está sofrendo muito, alguém que está errado, está querendo ser ouvido. É dizer o seguinte, olha, você pode até fazer coisa errada, mas eu te amo da mesma forma. Eu sou seu amigo. Você não é perfeito, mas eu sou seu amigo e você é meu irmão. E orar dizendo a verdade quando necessário, desejando sinceramente a transformação do outro, né? O amor é persistência. O amor do pai amoroso não abandona o filho. Se um método didático deu errado, ele muda, buscando o melhor. Se você não consegue que seus alunos te deem atenção, isso sempre aconteceu comigo, 99% das vezes era porque eu não havia raciocinado, me dedicado àquela didática para que ela pudesse se aproximar deles. Me lembro quando eu cheguei da França na pesquisa do doutorado, eu cheguei muito animado, dava aula numa faculdade particular de Belo Horizonte, os alunos morreram de medo de mim. No outro dia eu aterrissei no chão. Eu fiz uma outra aula em que eu ouvi os alunos falarem. E a partir daquela aula eu cheguei em casa cheio de ideias. Cheio de ideias. Porque a criatividade é um dom do Senhor. Quando você ora e você ouve, primeiro você observa. Você não vem com a sabedoria externa. Você observa, você ouve, você sente as necessidades. E a partir daí você vai se colocar no nível de audição, igual você faz com a criança. Não estou falando de superioridade, estou falando de atenção e de amor. Você vai falar com a criança, você não é superior à criança. Até porque aqui na Terra nós estamos indo e a criança é que vai ser, né?
Mas quando você vai conversar com ela, você se ajoelha. Você fala de uma forma que ela te compreenda. Você procura se fazer entendido, né? Então, esse esforço dá mais trabalho. O professor chegar com a matéria do jeito que ele aprende, né? E falar como se ele estivesse arrotando verdades, aquilo ali é mais fácil. Mas é esse esforço de ir ao coração do outro que Jesus pede de nós. Isso que é o amor. E esse amor, quem faz nem sempre sabe falar. É por isso que o Paulo, lá no Paulo e Estevão, no começo ele era muito falastrão. Quando ele se transforma, ele fica todo travado. A ponto de Pedro, Tiago, João perguntar: esse era aquele que falava na sinagoga, no templo? Era ele que ia substituir Gamaliel? Quando a gente se transforma para o bem, antes de se transformar para o bem, a gente fazia da campanha política um pau de batalha, um campo de batalha, né? Enxergando os defeitos dos adversários políticos da gente. E quando a gente se torna espírita e entende o cristianismo, a gente começa a se calar. Tem um amigo meu que fala, quando começou a ler o Agenda Cristã, aquelas mensagens sobre a fala, ficou com crise de abstinência, eu não falava quase nada mais. Porque eu notei que boa parte da minha fala era criticando, né? E você começa a se segurar mesmo. Você ia fazer uma piada que ia ser um ponto menos feliz de fulano ou beltrano, que passou por aqui, e você se segura. Você ia reclamar de uma dor no corpo, e você diz: eu não estou no médico. Comecei a pensar isso. Você sente uma dor em alguma coisa? Você não está no médico. No médico você vai dizer. Para o seu amigo você não precisa dizer. Porque você vai ocupá-lo com uma coisa que não vai ajudar em nada. A opinião que ele vai te dar, no máximo, uma expressão de compaixão temporária. Suporte a sua dor e procure ver o que o outro está precisando. Esse esforço, ele é uma disciplina. Você foi na fila, você está preocupado que a fila está demorando. Comece a ficar atento em quem está perto de você. Tem alguém precisando de ajuda? Esse tempo que você tem na fila, você está refletindo, você pode ler, você pode orar. Não deixe o pensamento ocioso. Você está no metrô, você está no ônibus, você está no avião, ore, mentalize perdão. Porque você aproveita o tempo aparentemente ocioso para crescer. Né? É bem interessante a gente pensar nessas expressões de perda de tempo que nós temos na vida, um tempo que, assim, a gente não pode pensar esse tempo só em relação a nós, o tempo com o qual nós poderíamos aliviar o sofrimento dos outros, de alguma forma, né? E uma constatação muito legal em relação a essas dívidas, e a dívida de atenção. Então você tem aquele filho que o tempo todo: mamãe, né? Tem uma amiga minha que falava assim: muda o meu nome, me chama de outra coisa, que chamava tantas vezes ao dia, né? Que ela abandonou essa menina 3 encarnações. Finalmente ela está cumprindo a missão dela, né? Então, assim, aquele filho muito apegado, que você não pode nem ao banheiro fazer cocô, que ele está atrás de você, né? Que você não consegue estudar durante um tempo, você não consegue fazer o vestibular ou um concurso, você tem que se dedicar a 6, 7 filhos por 12 anos, porque nesse tempo você está pagando o tempo que eles trabalharam para você. A vida é sempre muito justa, de forma que quanto menos a gente reclama, e quanto mais a gente entende, dá um sentido para o sofrimento ou para a experiência de padecimento temporário, menos ela dói em nós e mais ela abre compreensão no coração. Nosso Senhor é muito generoso. Porque um familiar desencarnou, a gente se revolte. Porque a gente teve um prejuízo financeiro. Se lembre de quantas vezes você esteve às beiras do desespero e o Senhor te auxiliou. E se é assim, por que agora seria diferente? Hoje, ao adormecermos, façamos esse exercício de confiança absoluta e de satisfação com o trabalho. Quanto mais aumentar o trabalho, melhor. Não que você vai procurar um trabalho que você não dê conta dele, mas o trabalho que te vier, não reclame dele. O bichinho que veio na sua casa para cuidar, chegou na porta, cuide. A criança a mais que você adotou é luz para o seu futuro, né? O aluno difícil que você se esforçou para transformar é o irmão que depois vai te estender as mãos no momento em que você também, em estado de ignorância, de pobreza, dificuldade, de abandono, precisar. Que Jesus nos abençoe e construa no nosso coração essa coisa que para nós ainda é tão difícil, chamada generosidade. Porque no nosso país, todas as vezes que alguma região se torna mais próspera, ela quer se separar. Quando o sul da Itália era próspero, o norte
era rico, era pobre e o norte rico, o norte queria se separar. É quase sempre assim, né? Nós precisamos assumir a África, nós precisamos assumir a Índia, a África do Sul. Nós precisamos cuidar do planeta inteiro como nossos irmãos, nos aproximarmos das diferenças religiosas, nos aproximarmos das pessoas que têm escolhas sexuais diferentes das nossas, para que nós possamos dialogar com Jesus como discípulos. Senão nós vamos ser aqueles revoltados, que queremos fazer a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Que Jesus nos abençoe.